Conto. Ponto de vista, de Isaac Asimov. Roger veio procurar o pai, em parte porque era domingo, e pelo direito seu pai não devia estar trabalhando. Roger queria ter certeza de que tudo estava bem. Não era difícil encontrar o pai de Roger, porque todas as pessoas que trabalhavam com Multivac, o computador gigante, viviam com suas famílias numa mesma área. Tinham construído uma pequena cidade, uma cidade de pessoas que resolviam todos os problemas do mundo. A recepcionista de domingo conhecia Roger. Se vem atrás do seu pai, disse ela, procure no corredor L, mas talvez ele esteja ocupado demais para falar com você. De qualquer modo, Roger ia tentar, enfiando a cabeça por uma das portas, onde ouvia um rumor de homens e mulheres. Os corredores estavam muito mais vazios que nos dias úteis, por isso foi fácil descobrir onde havia gente trabalhando. Viu seu pai de imediato, e seu pai também o viu. O pai não parecia contente e Roger concluiu prontamente que nem tudo ia bem. Bem, Roger, disse o pai. Estou ocupado, sinto muito. O chefe do pai de Roger estava ali também. Vá lá, Atkins, respire um pouco. Você está nessa coisa há 9 horas e não está mais nos ajudando em nada. Leve o garoto para um lanche na cantina. Tire uma soneca e depois volte. O pai de Roger não parecia querer sair dali. Trazia um instrumento nas mãos, que Roger conhecia como analisador de padrão de corrente, embora não soubesse como funcionava. Roger podia ouvir o Multivac matraqueando e zumbindo por toda parte. Mas o pai de Roger acabou largando o analisador. Ok. Vamos lá, Roger. Vou levá-lo a uma lanchonete e deixaremos estes sujeitos espertos descobrirem sozinhos o que anda errado. Parou um pouco para se lavar e, pouco depois, os dois estavam na cantina diante de grandes hambúrgueres, batatas fritas e soda limonada. O Multivac ainda está fora de ordem, papai? Roger perguntou. O pai falou de mau humor. Não estamos conseguindo nada, é o que posso lhe dizer. Parece estar funcionando. Pelo menos, eu estava ouvindo. Oh, em dúvida, está funcionando. Simplesmente, nem sempre dá as respostas corretas. Roger tinha 13 anos e estudava programação de computadores desde o 4º ano da escola de 1 grau. Às vezes, odiava a matéria e queria ter vivido no século XX, quando os garotos não costumavam estudar isso. Mas o que aprendia, às vezes o ajudava nas conversas com o pai. Como o senhor pode dizer que ele nem sempre dá as respostas certas, se somente o Multivac conhece as respostas? Perguntou Roger. O pai sacudiu os ombros, e por um minuto, Roger receou que ele se limitasse a dizer que era difícil demais para explicar, e que mudasse de assunto. Mas ele quase nunca fazia isso. Filho, disse o pai, o Multivac pode ter um cérebro do tamanho de uma grande fábrica, mas ainda não tão complicado quanto o cérebro que temos aqui, e deu uns tapinhas na cabeça do garoto. Às vezes, o Multivac nos dá uma resposta que nem em 1000 anos conseguiríamos calcular sozinhos, mas diante de alguns resultados alguma coisa estala em nossos cérebros e dizemos opa. Aqui tem alguma coisa errada. Então, perguntamos outra vez ao Multivac e obtemos uma resposta diferente. Se o Multivac estivesse certo, obteríamos sempre a mesma resposta para a mesma pergunta. Quando recebemos respostas diferentes, uma delas está errada. E o problema, filho, continuou o pai, é saber quando o Multivac erra. Como podemos ter certeza de que não deixamos passar algumas respostas erradas? Podemos confiar numa determinada resposta e fazer alguma coisa que se mostre desastrosa daqui a 5 anos. Há algo errado dentro do Multivac e não conseguimos descobrir o que é. E seja lá o que for que esteja errado, está ficando pior. Por que estaria ficando pior? Roger perguntou. O pai tinha acabado o hambúrguer e comia as batatas fritas, uma a uma. Minha impressão, filho, disse pensativamente, é que demos ao Multivac a inteligência errada. Uá! Veja você, Roger. Se o Multivac fosse tão inteligente quanto um homem, poderíamos conversar com ele e descobrir o que há de errado, não importa o quanto a coisa fosse complicada. E se fosse tão burro quanto uma máquina, funcionaria mal de uma maneira simples, que poderíamos facilmente perceber. O problema é que o Multivac é semi-inteligente, assim como um idiota. É suficientemente inteligente para funcionar mal de uma maneira muito complicada, mas não é suficientemente inteligente para ajudar-nos a descobrir o que funciona mal. E isso é uma inteligência errada. O pai parecia muito aborrecido. Mas o que podemos fazer? Continuou. Não sabemos como torná-lo mais inteligente. Ainda não.
E não nos arriscaríamos a construí-lo como uma máquina de funcionamento simples, porque os problemas do mundo se tornaram tão sérios e as perguntas que fazemos são tão complicadas que precisamos de toda a inteligência do Multivac para respondê-las. Seria um desastre se o tivéssemos feito ainda mais idiota. Se vocês calassem o Multivac, disse Roger, e o examinassem minuciosamente, não podemos fazer isso, filho, disse o pai. Acho que o Multivac tem de ser mantido em operação a cada minuto do dia ou da noite. Temos um grande número de problemas. Mas se o Multivac continuar cometendo erros, papai, vocês não serão obrigados a calá-lo? Se não podem confiar no que ele diz. O pai de Roger alisou os cabelos do filho. Bem, nós vamos conseguir descobrir o que anda errado, meu guri, não se preocupe, disse, mas seus olhos pareciam preocupados do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos acabar de comer e sair daqui, disse ele. Mas, papai, disse Roger, escute. Se o Multivac é semi-inteligente, isso significa que ele é um idiota? Se você soubesse o trabalho que temos para dar-lhe orientações, filho, não me perguntaria isso. Mesmo assim, papai, talvez não seja essa maneira correta de ver as coisas. Eu não sou tão inteligente quanto você. Mas eu não sou um idiota. Talvez o Multivac não seja como um idiota, talvez ele seja como um garoto. O pai de Roger deu uma risada. Esse é um ponto de vista interessante, mas que diferença faz? Pode fazer muita diferença, disse Roger. Você não é um idiota, por isso não sabe como a mente de um idiota funciona, mas eu sou um garoto, e talvez saiba como a mente de um garoto funciona. Ué! E como a mente de um garoto funciona? Bom, o senhor diz que tem de manter o Multivac ocupado dia e noite. Uma máquina pode aguentar isso. Mas se o senhor mandasse um guri ficar horas e horas fazendo um dever de casa, ele ficaria tão cansado e se sentindo tão mal que começaria a errar, talvez até de propósito. Então, por que não deixar o Multivac passar 1 ou 2 horas por dia sem ter de resolver nenhum problema? Deixá-lo matraquear e zumbir sozinho, do modo que quiser. O pai de Roger parecia estar pensando muito. Tirou o mini-computador do bolso e testou algumas combinações. Depois falou, sabe de uma coisa, Roger, se eu pegar o que você está dizendo e transformar em integrais de Platt, acho que faz um certo sentido. E podemos ter certeza que é preferível 32 horas do que 34 saindo tudo errado. O pai sacudiu a cabeça, desviou os olhos do mini-computador, como se Roger fosse o perito, perguntou, você tem certeza, filho? Roger tinha certeza. Papai, disse ele, um guri também precisa brincar. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.